Amiguinhos, tudo bem com vocês? Tudo bem também. Muito bem, hoje nós vamos começar a nossa aula de número 20, tá certo? Falando sobre, vamos lá, ó, elementos do form e validação. Hoje a aula ela foi gravada, ela não está sendo ao vivo, tá? Mas eu vou fazer uma aula mais dinâmica, um conteúdo um pouco mais trabalhado, para não ficar tão cansativo, tá bom? Para ser uma aula mais rápida. Beleza, turma? Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui sobre os elementos do form que nós ainda não vimos e elementos de validação do form que nós também ainda não vimos, né? O form ele consegue fazer validação automática, né? Não automática, mas de acordo com aquilo que a gente definir, tá? Então vamos lá. Nessa aula vamos continuar trabalhando com forms, vamos entender um pouco de todos os atributos possíveis de um form. Então vamos lá. Eu tenho alguns atributos aqui de form que a gente não costuma usar muito. Por exemplo, accept char_set, tá? É o char_set que é usado para o form. Tá? O que é char_set? É o conjunto de caracteres. Então eu tenho diversos tipos de conjunto de caracteres. Eu tenho ASCII, eu tenho UTF-8, UTF-16, UTF-32, Unicode, vários tipos, tá bom? Geralmente isso aqui a gente não usa porque geralmente fica o mesmo que já está na página, tá? Action é bastante usado, que é o cara que especifica o endereço, a URL para onde os dados serão submetidos. Autocomplete é para você dizer se você quer ele ligado ou desligado, quando existe a opção de completar automaticamente um form, tá? O padrão é ligado. Enctype é a mesma coisa que o char_set, só que para os dados que vão ser enviados. Tá? Então, quando eu quero que os dados enviados vão numa formatação diferente da que está na página, aí eu coloco enctype. Method, né? Atenção para a pronúncia, method. Nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Se tiver algum professor de inglês aí, me explica. Especifica o método HTTP utilizado para o envio. Get ou post. Na aula passada eu fiquei perdido com os métodos lá. Não, form só aceita get ou post, tá bom? São os dois únicos métodos que ele aceita. Name. O name é tipo, se eu tiver vários forms numa página e quiser colocar nome neles, eu coloco o name, até melhor quando eu tiver, por exemplo, no JavaScript, eu através de document.forms, ponto o nome do form, eu consigo ter acesso a ele. Tá? No validate significa que esse form não vai realizar validação. Tá? E target é o alvo aonde ele vai carregar a página do action. Tá? O padrão é self, mas eu posso pôr um target, por exemplo, blank. Tipo, é uma página em branco, é uma nova aba no navegador. Tá? Então vamos ver. Eu vou criar uma paginazinha aqui bonitinha no nosso amigo Visual Studio Code, né? Vamos abrir aqui o terminal. Eu vou dar o nosso habitual cd / minha pasta de projetos, Ceteca turma 2018, e aqui eu vou criar um diretório para minha aplicação chamado form elements. Form elements, tá bom, pode ser. Isso, criei cd form elements, muito bem. E agora eu vou dar um code ponto para ele abrir outro Visual Studio Code já
dentro da pastinha. Certo? Vamos criar o nosso index.html. Vamos fazer lá o nosso doctype para ele saber que é. Opa, peraí que eu fiz errado. Doctype HTML para ele saber que estamos trabalhando com a última versão do HTML. Vamos fazer o style eu já copiei, eu tenho uma colinha aqui para não ficar tendo que fazer de novo. Eita, perdi minha colinha. Peraí. Eita, lascou. Pronto, tá aqui os meus styles que eu peguei da aula passada. Agora eu vou abrir o body. Opa, eu nem abri o head. Como eu sou uma besta. Head, aí sim. Dentro do head o style, fecha o head. Dá um pulaninha, body. E agora sim, vamos criar um form aqui dentro, tá? E aí vamos usar alguns atributos deste form, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então geralmente o que a gente mais usa é o action, né? O action diz para onde vai. Eu vou chamar ele mesmo. Ok? Geralmente depois vem o method, que é o método que eu vou chamar. Depois eu vou colocar, por exemplo, o name, para dizer qual é o nome. Né? Então eu vou colocar aqui form exemplo. Aí vou colocar o target, né? Target é legal. Vou colocar um target blank aqui, para vocês verem a diferença. Tá bom? Aí vou fazer naquele mesmo esquema que eu fiz na aula passada. Um div, um label, for txt nome, e input type igual a text, name igual a txt nome, id igual a txt, não, nem precisa do id, né? Sem id, pronto. Beleza. Vamos ver. Aqui embaixo eu coloco um botão, div class igual a botões. Opa. Input type igual a submit, para fazer o botão de submit, certo? O value é enviar. Certo? Acho que já dá pra gente brincar, então. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu vir aqui na minha pastinha. Form elements. Index. Olá. Tá aqui. Nome. Enviar. Beleza.
chamou outra aqui. Olha, só para vocês entenderem a situação aqui. Eu vou botar meu nome e vou enviar. Tá bom? O que ele fez? Ele chamou via get a mesma página que eu coloquei lá no Actions, que foi, olha só, a nossa index.html. E aí ele passou txt nome igual a Márcio Martins, que foi o que eu coloquei aqui, que já estava no autocomplete aqui. Vamos. E aí, ele enviou os dados através da própria URL. Isso aqui a gente chama de query string, tá? Então, os dados enviados na própria URL, do lado de uma interrogação, a gente chama de query string, tá bom? Beleza, turma? Então tá bom. Ele enviou via query string. Agora veja, ele não chamou na mesma página, ele chamou em outra aba. Desculpa, ele não chamou na mesma aba, ele chamou em outra aba. Estão vendo? Então, significa que aquele blank, quando você define que é blank, ó, vou mudar aqui. Quando você define que aqui é blank, ele chama para outra aba. Se eu colocar aqui self, ele chama na mesma aba. Quer ver? O self. Ah, ele chamou no mesmo cara. Ele chamou na mesma aba. Ok? Se eu vier aqui e colocar de novo blank, preencher de novo. Blank. Txt nome igual a blank. Só que ele abre em outra aba. Estão vendo? Legal, né? Muito bem, turma. Joia. Então vamos ver mais aqui. Vamos fazer uma validação simples aqui. Eu tenho alguns elementos de validação que eu até esqueci de colocar aqui. Ó. Elementos de validação. Então eu tenho disabled. Deixa eu fazer assim para ficar mais bonitinho. Disable. Desabilitado. Quando o campo não pode ser, você não pode colocar valor no campo, ele está desabilitado. Max. Valor máximo permitido. Opa. Min. Valor mínimo permitido. Pattern. Padrão de validação. Isso eu vou falar já já. Required. Preenchimento obrigatório. Então vamos supor que eu pegue um campo nosso aqui e coloque required, por exemplo, o nome aqui. Eu só tenho ele, né? Eu vou falar assim, ó. Não, aqui é o label. Eu vou colocar aqui no input, vou escrever assim, required. Só isso. Tá bom? Vamos ver o que acontece agora lá no nosso form. Eu venho aqui, digito qualquer coisa, ele chama. Ah, mas ele está chamando no blank, né? Eu vou tirar o blank aqui, vou botar self. Underline self. Beleza. Blá, 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 blá. Enviar. Beleza. Txt nome igual a blá, blá, blá. Ok. O form está enviando os dados. E se eu vier aqui e enviar sem nada?
Lá, mamãe. Preencha esse campo. Ou seja, não adianta você querer enviar sem nada, porque esse campo tem que ser preenchido. Olha lá, tem que ser preenchido. Beleza? Esse é legal, né? Vamos ver mais um, então. Vamos ver, por exemplo, agora o vamos colocar um, por exemplo, quantidade de dedos. Opa. Vamos supor que a gente está fazendo um formulário para ver alguma coisa sobre acessibilidade. Então é txt qtd dedos, que é um tipo texto que vai a quantidade de dedos, né? E aí eu posso falar assim, ele não é requerido, mas ele tem que ser no mínimo 0 e no máximo 10, certo? Ok? Quantidade de dedos da mão, porque se for contar os do pé, o máximo pode ser 20. Vamos fazer um embaixo então, já que é para ficar certinho. Quantidade de dedos do pé. Dos pés. E das mãos. Então aqui é dedos, mãos. E aqui QTD dedos, pés. Pronto. Só que eu preciso trocar no name também, né, meu filho? Aí. Certo? Vamos ver que pé que dá isso aqui. Ó. Nome tem que preencher. Márcio. Quantidade de dedos das mãos. Vou deixar sem nada. Ah, ele enviou. Porque eu não pus required, lógico, né? Mas vamos lá. Márcio. Então vou pôr aqui, por exemplo, 2. E aqui 10. Ele envia? Ele envia. 2 e 10. TXT QTDD dos mãos igual a 2. E TXT QTDD dos pés igual a 10. Certo? Agora eu vou pôr outro número aqui. Eu vou colocar Sbrubbles aqui. Vou colocar 25 aqui. E aqui menos 18. Ele enviou. Enviou por quê? Porque ele não está fazendo a validação como deveria, né? Por quê? Porque esse é um campo texto, é lógico, né? Tem que ser number. Burro. Então é num. Aqui. Num. Aqui. E type number. Lógico. Vamos ver. Blá blá blá. Aqui eu vou pôr 25 e aqui eu vou pôr menos 18. O valor deve ser menor ou igual a 10. Viu que bonitinho? Aí, ó. Tanto que se eu subir aqui, quando chegar no 10 ele para. Se eu descer aqui, quando chegar no 0 ele para. Aqui também, ó. Vai de 0 a 10. Ai, que delícia. Agora foi, ó. 0 e 2. Viram só? Que maravilha! Isso é maravilhoso. Vamos ver um outro aqui. Que é, por exemplo, RG. TXT RG. E aqui o nome vai ser TXT RG. E aqui vai ser texto. Porém, eu vou colocar
pattern igual, pattern igual a, sei lá, vou fazer uma expressão regular aqui. 2, não, só número, duas posições, ponto, só número, 3 posições, ponto, só número, 3 posições também, traço, vou pôr barra traço para, não, traço só acho que ele entende, traço, só números, 2 posições, não preciso disso aqui, pronto, vamos ver se funciona isso aqui. Só que não é quantidade deles, né? Burro. RG. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Tem que preencher esse aqui. É preciso que o formato corresponda ao exigido. E qual o formato exigido? Quando é assim, a gente coloca do lado, assim, tipo... Ou então, a gente coloca um negócio chamado placeholder. O placeholder, ele é um modelo de preenchimento. Então, eu coloco lá 00.000.000 traço 0. Aqui é 1, desculpa. É modelo da RG. É um dígito só. Quer ver como vai ficar? Ai, que gostoso. Ai, que delícia, cara. Ó lá. Ficou aqui, eu ponho qualquer coisa. RG. Então ele vai, ó. 24. Pam. Traço 8. Enviar. Agora foi, ó. RG tá aqui, ó. Ó os dados que eu digitei aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque esse cara aqui, ele tá obedecendo, por exemplo, se eu vou pôr um padrão nada a ver aqui, ó. Opa. É preciso que o formato corresponda ao exigido. Quando eu coloco um pattern em um input, eu estou dizendo para ele que ele precisa respeitar esta expressão regular aqui, tá? Eu não vou entrar em pormenores sobre o que seria expressão regular. Na verdade, aqui tem um erro, que é barra, ponto, né? Eu não vou entrar em detalhes de explicar a expressão regular, mas basicamente é o seguinte, ele está exigindo para mim que eu coloque 2 dígitos numéricos, 1 ponto, 3 dígitos numéricos, 1 ponto, um ponto, depois 3 dígitos, não, filho, 3 dígitos numéricos e um traço e um dígito numérico. Vai ficar isso aqui, ó. Tá? Beleza, turma? Então, agora a gente está vendo como é que se usa a expressão regular para se criar uma validação legal usando forms puro, tá? Ok? Vamos pôr um disable aqui. Vamos pôr, ao invés do nome, ao invés de required, eu vou deixar o nome como disabled. Tá? Vamos lá. Olha. Estão vendo que eu não consigo digitar no nome? Viram que interessante? Se eu, eu não consigo digitar nada. Estão vendo? E ele nem vai, ó. Ele nem vai na query string, tá vendo? Não tem txt nome aqui. Ele não vem nem vazio, ó. Porque o txt RG vem, só que não vem nada nele porque eu não digitei nada. Agora, o txt nome, ele nem sobe. Ele nem é enviado como dado. Por quê? Porque eu marquei o input como disabled. Tá?
Agora, quer ver uma coisa interessante? Se eu vier aqui no CSS e falar assim, olha, o input, se você for do tipo disable, você... Peraí que tá dando um errinho aqui. Se você for do tipo disable, acho que não tem isso aqui. Isso aí. Se você for um input, mas tiver um disable com você, então você vai ter a sua borda, por exemplo, vai se tornar, sei lá, azul. Então, border color, vai. Border color blue. Pronto. Vamos ver. Olha, rapaz. Só porque eu falei que é disable, tá? Então, o CSS reconhece esses modificadores de input. Tá bom? Beleza, turminha? Bem legal, né? Beleza, então, pessoal. Já falamos dos elementos de validação. Agora vamos falar dos elementos do form. Tá? Nós vimos basicamente o input agora, mas nós temos diversos tipos de elementos de form. Tá? Vamos ver alguns. Select, Option e OptGroup. Esse cara aqui é muito usado, tá? Vamos ver o que ele faz. Ó. Vamos botar um aqui. Vou colocar um aqui. Eu vou fazer assim. Só que em vez de input, ele vai ser select. TXT, eu vou chamar aqui de sexo. Tá? Vou tirar esse disable aqui. Vou tirar esse disable aqui também. Sexo. Eu vou chamar de cell sexo. Tá? De select. Pronto. O select, olha o sexo. Ele só pensa naquilo. O select é aquele cara que você escolhe as opções, tá? Então vamos supor aqui, eu quero duas opções. Então eu coloco option value igual a M masculino. Depois embaixo, value igual a F feminino. Certo? Beleza, turminha? Vamos ver como é que isso aqui funciona? Olha lá. Olha aqui, rapaz. Olha lá, rapaz. Que beleza, hein? Masculino e feminino, tá? Eu vou deixar o feminino aqui e vou enviar aqui e ver o que acontece, ó. Vamos ver o que ele enviou pra gente aqui, ó. Ele enviou nome vazio, cell sexo igual a F. Tá vendo? Por quê? Porque eu selecionei feminino. Mas peraí, não era para ele enviar feminino? Rapaz, eu não coloquei aqui que o value é F. O feminino é só o que vai aparecer na tela, porque o que ele vai enviar é o que está aqui no value. Entendeu? Veja que interessante, né? Muito bem, turminha. Então vamos imaginar que, por exemplo, eu queira selecionar, ao invés de, por exemplo, sexo, vamos trocar aqui por carro, tá? Então vamos botar aqui carro.
E aí, eu vou falar que aí eu preciso separar, por exemplo, por nome de montadora. Aí eu falo o seguinte. Por exemplo, Ford. Acho que é isso aqui. Não. Isso aqui. Aí eu falo assim, ó. K. Focus. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2. Só para vocês entenderem que o que vai é o value, não é o que está escrito. E fujam. Pronto. Aí eu vou pegar esse mesmo aqui e vou colocar aqui Fiat. Aí eu vou chamar ele de 4, 5 e 6. Vai ser Palio, Siena e Ideia. Tá bom? Vamos ver como é que isso aqui fica lá. Ah, desculpa. Eu errei. Não é value, é label. Eita. Label. Vamos ver lá. Ó, aqui, ó. Ford, K, Focus, Fusion. Fiat, Palio. Ele cria subgrupos, tá? Ele agrupa opções. Estão vendo? Então eu tenho Ford, Fiat, e ele mesmo não é selecionável, só os que estão embaixo dele. Entenderam? Vou fazer mais um lá para vocês verem como é que é. Vou colocar aqui Hyundai. Aqui eu vou chamar de 7, 8 e 9. Aí vai ser HB20. Vai ser Tucson. E vai ser X35. Opa. Vamos ver lá. Aí, garoto, olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou escolher HB, eu vou escolher Tucson, por exemplo. Vamos ver o que ele vai mandar. Céu carro, ó, tá aqui. Igual a 8. Por quê? 8 é o value do Tucson que eu escolhi. Entenderam? Legal, né? Bem bacana. Vamos agora ao nosso próximo elemento, que é o field set. O field set, ele é um cara bem interessante. O field set é o seguinte. Vamos supor que eu quero agrupar esses dados aqui fictícios de dedos da mão, tá? Em vez de colocar quantidade de dedos das mãos e quantidade de dedos dos pés, eu faço um field set
levo o final dele lá para o fim. E aí eu coloco aqui um cara chamado Legend, que é a legenda, né? Então, eu escrevi errado. Escrevi filé de 7. Será que eu tô com vontade de comer filé? Difícil, porque eu não tô com fome. Field 7. E aqui no Legend eu coloco, por exemplo, quantidade de dedos. Aí eu coloco mãos e pés. Fica mais legal. Quer ver? Vamos ver como é que fica isso aqui. Aqui, rapaz. Deixa eu... Ó, quantidade, ele agrupa. Vocês estão vendo? Quantidade de dedos. Mãos, pés. Só que eu pus no final do RG, né? Não é no final do RG. É no final do... Aí, quantidade de dedos. Aí. Mãos e pés. Ok? Você fala, mas professor, por que ele ficou grande até o final lá da página? Por quê? Porque isso aqui, essa div aqui, ela tá em bloco, ela vai até o final. Se a gente colocar aqui o F12 e a gente buscar por elementos, eu clicar aqui, aí eu vejo o tamanho do input, o tamanho do label, o tamanho da div. Olha o tamanho da div. A div é gigante, ela vai até o final. Tá? Se eu quiser que essa div seja pequena, eu tenho que vir aqui, no div aqui, lá do nosso CSS, e eu tenho que falar que o display dela é inline block. Aí ela ficou pequena. O que significa inline block? Significa que ela vai agir como inline, mas vai aceitar atributos de bloco. O que é o inline block? Eu vou explicar isso melhor depois em outra aula só sobre CSS, mas o inline seria quando você coloca um do lado do outro. Ficam em linha, inline. O block é quando você pega o bloco de lado de fora a fora, tá? Então é um blocão assim grande, tá? De fora a fora da página. E o inline block é o que é um bloco que eu posso modificar a altura, largura e tal, e ele funciona inline também, ou seja, ele fica um do lado do outro. Tá bom? Se eu vier aqui mudar esse também, acho que ele... Deixa eu ver, mudar essa div aqui. Ele já associou, porque eu mudei no CSS, aqui eu tô editando o CSS que está na memória dele. Então todas as divs vão ser agora inline block. Tá? Tanto que ficou até... desorientou a página toda, né? Mas é só dar F5 que ele volta ao normal. Entenderam por que ele vai até lá ao final? Porque a div é grande. Se a div for pequena, aí a gente consegue fazer ele diminuir o tamanho do field set aqui. Mas a ideia do field set é essa, é agrupar campos. Tá bom? Fazer um agrupamento lógico visual de campos. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo, então, que é o text area. O text area é uma área de texto. Vamos copiar aqui essa div aqui. Então, em vez de input, eu coloco text area. Tiro o type, porque só tem um type. Deixo o name text area. Tiro o pattern, não tem pattern, não tem placeholder. Placeholder até tem, mas não precisa. Tiro aqui de RG, vai chamar redação, por exemplo. E aí vamos ver o resultadinho. Olha lá, rapaz. Espera aí que eu esqueci de fechar.
Eita. Ver se ele tiltou. Tá aqui, ó. Text area é um componente que eu posso esticar ele, ó, do jeito que eu quiser. Tá bom? Porém, a gente pode vir aqui no CSS e falar o seguinte, que quando for text area, quando o elemento for text area, ele vai ter uma largura mínima de 40%, 40% do tamanho da largura da tela, tá? E no mínimo ele vai ter de altura 20% do tamanho da tela. Vamos ver. Aí, ó. Tá, vou deixar mais alto então. Vou deixar 40-40. Pronto. Não foi, filho? Destravado ele tá. Vamos botar aqui 70. Ué, a altura ele não tá mexendo. Ah, acho que é problemas do... Acho que ele não aceita esse min-ref aqui. Ou eu tenho que mexer na altura da div, alguma coisa assim. Mas enfim. Vamos lá. Aqui eu ponho qualquer texto. Blá, 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 blá. Lá, 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 lá. Certo? Vamos ver. Vamos tentar enviar isso aqui. Como é que ele manda isso aqui na minha query string? Aqui, ó. Ele manda tudo que eu digitei, ó. Ó. Toda a groselha que eu digitei, ó, tá aqui, ó. Text area igual a blá, 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 blá. Certo? Muito bem, turma. Beleza, já vimos text area. Agora vamos pro próximo, que é o botão. Button. Curioso caso de Benjamin Button. Né? Então, button. Qual é a função do button? Eu vou colocar ele do lado do enviar aqui, só para vocês verem. Name. Aliás, eu não preciso nem pôr name, né? É só value. Não value em nada. Eu simplesmente venho aqui. Botão simples, tá? O botão, ele pode ter tipo também, pode ser type igual a button, menu, reset, submit, tá? O type button é um botão simples mesmo, quer ver? Não faz nada. Diferente do enviar, que ele envia o formulário, né? O botão simples não faz nada. Eu tenho que atribuir alguma coisa para ele. Eu venho aqui, um clique, igual a alert clicado. Certo? Coloquei um JavaScript aqui dentro do event onClick. Aí, ó, clicado. Boa. Clicado. Beleza? Beleza. Ele pode ser do tipo reset, que aí eu posso tirar o onClick. O que ele vai fazer? Se for reset, ele vai limpar o formulário, tá bom? Como se fosse um input type reset, ok? Ele pode ser submit, que aí também ele vai submeter o botão, ele vai submeter os dados, tá?
Submeter o botão é ótimo. Ele vai submeter tudo. Ó. Submeteu. Tá aqui, ó. Área vazio, RG vazio, quantidade e tal. Selecionou carro 1. Só que é engraçado que ele não levou em conta os dados que eu tinha digitado, né? Ah, eu sei por quê. Porque tem 2 submits no mesmo form. Só pode ter um submit no mesmo form. Quer ver? Vou deixar tudo preenchidinho. E vou mandar. Eu vou até apagar. Não, não vou apagar, não. Ó. Ele manda tudo vazio, ó. Porque já tem um submit aqui, ó. Então, beleza. Então, qual que é o próximo tipo? É o menu. O menu, eu não vou entrar muito em detalhes. Só para vocês saberem, ele tem que ser usado junto com uma lista. Tá? Então, quando você clica numa lista, ele tem lá uma função de abrir a lista tal, e exibir um menuzinho para você escolher opções. A gente quase não usa, pelo menos eu prefiro não utilizar. Então, eu não vou entrar em detalhes com este tipo de botão, tá bom? Beleza. Data list. Vamos lá. O data list também é um tipo bem peculiar. Data list é o seguinte. Vamos supor que você tem... vamos supor que você tem aqui, por exemplo, uma situação parecida com o select. Tá bom? Então eu vou colocar até embaixo dele aqui. Vou fazer uma div. Aí eu vou pegar a mesma coisa aqui, label. Data list. Só que aí aí como é que funciona o data list? Eu vou colocar um input name igual a imp data list. E eu escrevo assim, list igual a... Posso fazer uma lista do quê? Estados, vai? Estados list, pronto. Aí, o que que eu faço? Olha que gostoso. Embaixo desse input eu venho e crio data list id igual a estados list, que foi o nome do cara que eu dei ali no list por input. Tá? Boa. Opa. Fiz cagadinha. Aí eu venho e coloco um monte de option aqui, igual se fosse um select. Value igual a vamos lá, AM só que engraçado, eu não vou fechar esses caras. Ah, não, tem que fechar assim, ó. Com os estados aí: Amazonas, Pará, Goiás. Vamos pôr o nome completo, vai. Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná.
Certo, turma? Olha o efeito disso, que legal. Quer ver? É que eu deixei como elemento, né? Eu sou burro pra caralho. Estado. Vamos colocar o F. Pronto. O F. Unidade federativa. O F. Olha só que legal. Eu posso digitar, mas... inclusive ele vai, ó. Se eu colocar aqui, ele vai. Só que ele me sugestiona nomes para digitar. Para que eu não precise digitar. É como se fosse um select, só que ele permite que eu altere os dados. Ó. Se eu der um enviar aqui, ó. Imp datalist igual São Paulo, certo? Bem bacana, né? Eu gosto desse cara, gosto muito. Né? Vamos ver ele mais um pouquinho lá, ó. Amazonas. E outra, se eu vier aqui digital, ele faz tipo Pará. Ó, Pará e Paraná. Tá vendo? Tipo Paraná. Certo? Povo lindo do meu Paraná. Tudo bem que eu tô em São Paulo, tá? Mas é isso, ó. Ele é meio que um cara que faz sugestões de digitação. Olha que gostoso. Datalist. Muito legal, tá? Feature nova do HTML5. Quem é programador de mais antigo aí não conhece. Beleza, turminha? Então é isso. Hoje a aula foi um pouco mais rápida. Porque agora a gente vai entrar na próxima aula já mexendo bem forte com o JavaScript, fazendo as validações, utilizando o check validity do Forms com o JavaScript. E aí depois a gente já começa a fazer as chamadas para a API, que é a parte final do nosso curso sobre HTML, CSS e JavaScript. Tá bom, turminha? Então é isso. Me deixem perguntas aí nos comentários, quem quiser, tá bom? O pessoal que está aí no grupinho do WhatsApp pode mandar pergunta, a gente vai responder, tá ok? É isso aí, turma. Valeu, obrigado e até a próxima.